E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Confesso que me enrolei um pouco com os horários, com os processos, ela tá chegando em atraso, mas o importante é a gente prezar pela qualidade. Então, vamos fazer bonitinho, vamos fazer aqui e tamo aí pra mais uma, né? Pra mais uma conversa com Nerd. E como vocês já viram na nossa thumbnail ou no nome aí, o tema de hoje é confie na palavra, que é algo que vem me incomodando um pouco. Recentemente eu tenho visto muitas coisas que têm me incomodado aí nesse mundão, nessa teologia, nessas igrejas. E eu tenho certeza que muitas dessas coisas também incomodam vocês, né? Então é importante a gente de vez em quando voltar e pensar nos elementos básicos, né, da nossa fé, da nossa cristandade, que é o que? Confiar na palavra de Deus, e isso é de extrema importância. Lá em 2 Timóteo 3, versículo 16 e 17, é uma passagem até muito conhecida, onde Paulo fala para Timóteo assim, ó, toda palavra é inspirada e boa para exortação, ensino e tudo mais. Toda palavra no texto bíblico estará em letra maiúscula, né? É para estar. Porque ali Paulo está se referindo à palavra mesmo, a palavra de Deus, a Bíblia, aos textos que eles tinham na época, né? Porque se a gente for parar para pensar, Paulo estava escrevendo uma carta para Timóteo, que hoje nós consideramos canônica e palavra de Deus. Na época era só uma carta. Então, existe algo de interessante nesse processo. Quais textos Paulo estava se referindo? O que estava acontecendo naquele momento? Então são coisas interessantes, por muitos anos a igreja se perguntou isso, né? Então quando a gente chega no momento da formação do cânone do Novo Testamento, eles entenderam que esses textos de Paulo, apesar de serem cartas, inicialmente voltados para Timóteo, são ensinamentos válidos para todos os cristãos. Então essa carta também se torna a palavra de Deus, isso é muito interessante. Mas poxa, Beto, então quem definiu isso foi aí um pessoal velho, anos atrás. Foi. Mas se a gente for parar para pensar nesse próprio texto, toda palavra, toda escritura, toda a Bíblia é inspirada por Deus. E é boa para o ensino. Então o que significa? Que eu acredito, eu tenho a fé, eu tenho a convicção que essa palavra ela é mais do que simplesmente um texto escrito. Ela é mais do que simplesmente uma mensagem de Paulo para Timóteo. Eu acredito que ela é inspirada por Deus. Significa que ela é a palavra de Deus, que ela contém a verdade, a única verdade, que ela contém a revelação. E eu não posso abrir mão disso. Eu não posso abrir mão de acreditar na palavra de Deus, porque está acontecendo. As pessoas estão abrindo mão de acreditar na palavra de Deus. E não é de agora. Eu não estou falando, porque agora, né, na pós-modernidade, com a IA em alta, as pessoas não acreditam mais na palavra de Deus. Não. Isso acontece desde sempre. Que se Paulo lá precisou falar, Timóteo, toda palavra é inspirada, significa que lá já havia questionamentos. Mas a gente precisa acreditar, né? No mesmo texto, Paulo vai falar para Timóteo, você, diferente dos outros, você se resguarde. Mantenha-se na sua fé, mantenha-se nos ensinamentos que você recebeu na sua juventude. A gente sabe que a mãe, a avó de Timóteo eram pessoas fiéis aí, né? Tinham crença. E mantenha-se nos ensinamentos de quem você recebeu, que você confia, que é do próprio Paulo. Então, é uma orientação de Paulo para Timóteo nesse sentido. Se mantenha firme naquilo que lhe foi apresentado e que você acredita, que é a palavra de Deus. Então, a gente tem que se manter firme na palavra de Deus. Tem duas linhas, só duas que eu quero citar agora. Existem diversas coisas, mas tem duas linhas que eu quero citar agora, que é a teologia do progresso, ou progressista, e a teologia liberal, que são perigosas pra gente, e que as duas atacam diretamente a nossa confiança na palavra de Deus, e por isso que eu acho que elas são importantes da gente conversar aqui agora sobre elas de forma muito breve. A teologia liberal, ela vai falar
da Bíblia numa perspectiva científica. Então, assim, eu tô resumindo, tá? Se você achar que eu tô errando aqui, tipo, não é bem isso. Não, eu tô dando um resumo. Então, teologia liberal vai falar que ou não existe milagres, ou todo milagre será explicado pela ciência em algum momento. Então, ele tira o aspecto mais místico da fé e ele vai quase que 100% numa linha científica. Não é nem de razão, razão, pensamento, não, é científica mesmo, de comprovação. Mas, quando a gente fala sobre a fé, existe a necessidade da gente entender que no nosso mundo, existem regras. Né? Regras estipuladas por Deus. Mas ele, criador do mundo, pode quebrar essas regras. Então, por exemplo, Jesus andou sobre as águas. Esse é um exemplo. Não é pra gente ter uma explicação científica de como ele fez isso. A gente tem explicação científica. Tem inseto que anda sobre as águas. A gente sabe que os patos têm uma forma de nadar ali com o óleo da pena deles. Então dá pra andar sobre as águas. Mas um homem da altura de Jesus, do peso de Jesus, tudo mais, não deveria ser capaz de andar sobre as águas. Por quê? Porque isso é um milagre. Mas o que a teologia liberal vai fazer? Ela, de alguma forma, vai tentar explicar isso, vai tentar trazer uma razão para esse processo. Né? Então, quando a gente olha para essa teologia, não é nem que ela seja de todo ruim no sentido de tentar entender como funcionam as coisas. Eu acho até válido alguns questionamentos. Mas a gente precisa da fé. Por quê? O que eles vão falar? Ou eles vão descartar alguns momentos da Bíblia, e aí a gente pode estar descartando a própria ressurreição, ou eles falam assim, que em algum momento o ser humano vai ser capaz de explicar cientificamente isso. E não vamos. Somos incapazes de explicar cientificamente a ressurreição, porque ela não é científica, ela é espiritual, tem um processo todo diferente, de um nível o qual nós humanos não pertencemos ainda. Então não tem como a gente explicar. A gente tem que acreditar. Né? Porque eu vi um milagre, eu vi um homem sendo curado, ele era cego e agora ele está enxergando, mas eu vou explicar isso de alguma forma dentro da minha meu conhecimento científico, da minha teologia científica. Não vai. Isso é um milagre. Eu vi um braço crescendo, eu vi uma perna ficando maior, eu vi alguém que tinha uma coluna tal lá, vértebra quebrada e andou e saiu da cadeira de rodas. Não há explicação. Não é para ver, além de milagre e intervenção divina. Mas a teologia liberal, ela vai, de alguma forma, ou desmerecer essas ações, ou tentar explicá-las. Isso é geral. Então isso é desmerecer a palavra. É não acreditar no poder de Deus. Que a palavra fala, sou maior, todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Então Jesus é maior. Outra, rapidamente, a progressista, ela vai fazendo uma leitura da Bíblia numa perspectiva social atual. Então eu vou olhar para a Bíblia, vou fazer uma leitura de hoje, vou falar assim, hoje a sociedade é assim. Então esses elementos da Bíblia têm que ser descartados, porque eles representam a sociedade da época. E eu tenho que atualizar os ensinamentos da Bíblia conforme minha compreensão social atual. Cara, não existe isso de atualizar a Bíblia. Não existe isso. Se a pessoa tem algum elemento da Bíblia que ela quer descartar, ela já está errada. Ela já não acredita. Está faltando fé ali. Sabe? Há um motivo para Deus definir que exatamente naquele momento histórico é o momento que Jesus viria e que a revelação da cruz seria completa. Tem um momento para cada coisa no mundo. Deus não faz as coisas aleatórias. Não foi por acaso que Jesus veio exatamente naquela sociedade, naquele jeito, naquele momento. A gente não pode descartar os elementos sociais daquela época, porque a revelação foi feita naquela época. O pastor Iago Martins, em um dos vídeos dele, comentou assim, o fato de Deus se revelar como Deus Pai tem um motivo, eu não posso desmerecer isso. O fato de Jesus se revelar como Deus Filho tem um motivo, eu não posso desmerecer isso. Se eu desmereço esse elemento, eu estou descartando a Bíblia e a gente não descarta a Bíblia. Então, a gente tem que confiar na palavra de Deus. A gente tem que confiar na Bíblia, né? E é isso, gente. Eu vou encerrar por aqui. Eu até tinha mais coisa para falar, mas eu vou encerrar por aqui. Já demos muito tempo aqui no nosso devocional. Mas o meu convite para você é: confie na Bíblia, confie na palavra de Deus. E para você confiar na Bíblia, você tem que conhecer ela. Então, vai ler a Bíblia. Meu amigo, agora, se for necessário, pega a Bíblia, pega o teu aplicativo, vai na NVI, que é de boa, não vai na NTLH não, vai na NVI e leia a Bíblia.
Estude a Bíblia. Você se entregue a ela. Ai, pastor tal é legal, pastor fulano é, pô, show de bola, eu gosto das suas devocionais, Beto, show, legal, bênção. Vai você ler a Bíblia. Você. Deus tem algo pra você lá. É bom ver como Deus age na Bíblia através das outras pessoas, como Deus fala comigo, fala com o Lucas, fala com o seu pastor. Vai você atrás disso, porque Deus tem algo pra você lá. E você tem que ler a Bíblia, você tem que ser gerada essa fé em você, na sua leitura, pra você confiar na Bíblia. Tá? Então se tem alguma coisa que eu quero que você saia daqui agora, ó o apelo, consciente, vai ler a Bíblia. Melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Eu tô aqui lendo um livro de teologia, larga um pouco, vai ler a Bíblia. Mas a sistemática aqui é boa, larga, vai ler a Bíblia. Só vai. Mas eu tô falta 10 páginas, larga, vai ler a Bíblia, porque é ela que importa. É isso, povo. Eu fico por aqui. Um beijo e um queijo.